Olá, olá! Esse episódio, ele é icônico. Se você conhece ou tem alguma mulher na sua vida, é pra você esse podcast. Nós vamos falar de mulheres e o cenário de proteção patrimonial dentro do planejamento. Você, mulher, qual o espaço que você ocupa? Qual sua visão nessas circunstâncias do planejamento sucessório? Você fica onde? De autora ou de vítima? E aí, doutor Nil? O Nil é cota. É preciso dizer que nessa mesa, junto com a doutora Giovana, com a doutora Thaís, o doutor Nil, ele é cota, tá, gente? Então, assim, nós estamos colocando para resguardar a voz masculina do nosso coach. Olha, afinal, doutor advogado. O que tem acontecido nos últimos tempos... Eu vou dizer... com as mulheres relacionadas à procura de planejamento. Sabe que, na verdade, eu vou dizer o seguinte pra vocês. Eu sou totalmente contra o papel do vitimismo, sabe? Eu não gosto dessa vitimização. Talvez porque eu tenho uma postura diferente. Talvez porque eu pense de maneira diferente e eu respeite o papel da mulher, respeito o papel da minha esposa dentro da minha família e dentro do planejamento. Mas, no geral, assim, o que vocês percebem? O que normalmente aparecem para vocês no escritório? É mulher trazendo essa questão patrimonial para ser organizada ou é homem, normalmente? E, na verdade, assim, quando é homem, de que forma o homem conduz isso dentro dessa relação com o escritório? Ele sempre tenta colocar a mulher... vou usar um termo bem prático, a gente tem que ser comum, de escanteio, ele tenta deixar a mulher de escanteio nessa relação, nessa organização patrimonial, e daí a gente vai chegar num outro cenário mais obscuro, tratando aí de fraude patrimonial dentro do próprio casamento, ou dos negócios, né? Ou ele traz a mulher para dentro desse planejamento, até mesmo como um instrumento, porque hoje, por exemplo, se a gente adotar regimes de casamento que permitem a mulher ser sócia do marido, o que não é o caso da comunhão universal, por exemplo, né? A gente tem um cenário favorável para o planejamento e a mulher dentro desse cenário tem que desempenhar um papel. Eu vou falar que o Nil, ele não ensaia, né? Ele só chega e já joga aqui a bomba na mesa pra gente resolver, mas acho ótimo, assim, que é bom. E assim, eu acho que, respondendo a sua pergunta, né? Hoje, no escritório, eu atendo percentualmente muito mais homens buscando planejamento patrimonial do que mulheres. Mas não significa que não tem. A gente tem um movimento muito forte aí de mulheres buscando também entender o que está acontecendo. E eu acho que é super importante. Obviamente, a gente precisa entender qual é a intenção. Então, quem tá procurando, qual é a intenção, o que tá acontecendo no casamento. Então, a gente tem um casamento ali que tá... Falando de casamento, né? Mas a gente tem uma relação que tá bem consolidada, a gente tá num momento de turbulência, a gente tá com alguma dificuldade, o que tá acontecendo. Mas, sim, os cônjuges, né? Trabalhar em conjunto aumenta, né, o nosso espaço para trabalhar e fazer planejamento patrimonial de uma maneira, assim, indiscutível. Vou até dar outro exemplo para você, que não sociedade em empresa, por exemplo, mas uma discussão de residência fiscal. Muitas das vezes lá no escritório a gente trabalha bastante com o internacional, o planejamento patrimonial considerando o contexto internacional, e pode ser que eu tenha que encerrar a residência fiscal de um e eventualmente manter a residência fiscal de outro, e isso seja um excelente benefício tributário. Então, assim, quanto mais ferramenta, mais material o meu cliente me dá, mais eu consigo expandir para conseguir pensar no planejamento patrimonial dele. Então, trazer o cônjuge, a esposa, a namorada, enfim, para dentro dessa conversa faz muito sentido mesmo. Mas confesso que na minha prática, pelo menos no escritório, a gente tem aí um número de homens buscando o planejamento patrimonial hoje em dia maior que de mulheres. Vem crescendo o interesse das mulheres, mas é maior. Eu também comungo dessa mesma realidade, viu, Gi? O público masculino, talvez pela condição ainda, né, em sua grande maioria, de como provedor das famílias, das entidades familiares, né, talvez por uma visão muito mais, digamos, talvez preocupado mesmo com a condição da mulher, e talvez por uma postura de fraudador, é muito comum de ver o homem se antecipando a esse assunto, no meu escritório também, que a mulher. Agora, e lamentavelmente a mulher, ela só se vai dar conta dessa
complexidade toda, ou de que foi feito um planejamento ou não, na hora de um divórcio, na hora de um inventário, diante de um óbito. Mas o que eu quero te dizer é que, assim, quando a gente fala em fraude patrimonial, quando a gente fala nesses nomes técnicos todos, é muito importante dizer que se você é casado ou se você vive em união estável e durante esse regime que vocês estão, durante esse tempo que vocês estão casados ou vivendo em união estável, o seu marido trabalha, suponhamos, e ele compra uma casa, compra um lote e põe em nome da sogra, ele compra uma casa e põe em nome de um filho só dele, ele faz fraude patrimonial contra você, mulher. É importante dizer que se o seu marido, ele recebe honorários, vamos supor, ele seja um profissional liberal e ele recebe honorários e ele coloca esse honorário integralmente numa outra empresa cuja participação você tem uma participação institucional, está no contrato social, mas você não recebe dividendos dele, se essa divisão ela não é feita lá quando do divórcio, se não tem outro resguardo, você é vítima de fraude patrimonial. E mais ainda, se ele utiliza o seu CPF, ele fala assim, olha, aqui em casa alguém tem que ter o nome limpo. Eu ouço muito isso no escritório. Então nós vamos sujar um nome, nós vamos sujar um CNPJ, mas o outro tem que ficar limpo para a gente poder comprar as coisas. Se ele suja o seu e não te dá um retorno patrimonial disso, você é vítima de fraude patrimonial. Então, o que a gente traz é sempre que a fraude patrimonial, ela vem desde as maneiras mais simples e elementares até as formas mais rebuscadas e malévolas que possa existir. Com requintes de crueldade e consultoria jurídica verticalizada, inclusive, da melhor qualidade. E isso é até tipificado violência doméstica patrimonial, né? Sim. E não necessariamente contra a mulher, né? Sim. Mas qualquer companheiro. A gente pode estar falando aqui de qualquer tipo de união. E o que é muito importante verificar é aquilo que a gente já falou em episódios anteriores desse podcast, vamos verificar qual é o tipo de regime de bens que vocês vivem, qual é o tipo de comunhão ou separação de bens em que vocês vivem, tá? Sem falar aqui muito juridiquês. Mas é muito importante, não só mulher, tá? A gente está falando aqui de duas pessoas, que a gente sempre falou em casamento como um contrato, tá? Então, um contrato, neste caso, normalmente entre duas pessoas, sempre verificar os lados das duas pessoas relacionados a esse tipo de relacionamento que vocês têm. Então, se tem uma pessoa que está sendo prejudicada, seja porque tem uma empresa em nome só dela, que está sendo aquela sujinha limitada, e a outra, então vamos preservar, foi o que a Bárbara falou, vamos preservar sempre uma empresa mantendo aqui a limpinha limitada, e a outra a gente deixa aí para o Deus dará, e fica com todas as responsabilidades tributárias, de tudo que é execução que possa vir a acontecer contra o casal, porque nesse caso com a fraude iria para um lado só, não é só contra a mulher, é contra qualquer um dos cônjuges, seja lá em que tipo de... É só o enfoque nós estamos falando. Que nós estamos falando da mulher, né? Planeja Cash, né? Exato, que nós estamos falando aqui da mulher quando vem nos procurar, né? Então foi o que a Giovana falou, que normalmente vem a mulher, aliás, vem o homem procurar, né? No escritório também, você sente isso? No escritório, o que eu sinto bastante é também do homem procurando pelo planejamento, mas nem sempre só com relação à mulher, mas com relação a ter mais sócios, ou com relação aos filhos, se tem um filho sem nota, se não tem um filho sem nota, como a gente pra gosta de falar. Para explicar, pessoal, aqui. O filho sem nota é filho fora do casamento. Exato. Então, tentando aqui tirar a legítima de uma pessoa, passar um pouquinho para o outro. Então, esse negócio de vamos formar aí uma empresa para tentar proteger um lado e prejudicar outro, isso acaba dando problema, tá? Não é uma coisa bacana para nenhum dos lados. E isso acaba caindo por terra. Tem que tomar bastante cuidado com o que a gente vê. Sabe uma coisa bacana, Tatá, que você fala? Assim, é muito importante a gente estar levantando o problema, né? O problema que a mulher ela sofre a fraude. Em que pese no início ter
falado, olha, eu não gosto do vitimismo. Aliás, ninguém gosta. Mas não é vitimismo, combina, né? Não é. Infelizmente, na sociedade hoje em dia, infelizmente, nós temos ainda essa posição da mulher inferior, se a gente for ver. Poxa, apesar eu tenho 45 anos e ainda tenho amigas que não pararam de trabalhar, de fato, para cuidar dos filhos. Os nossos filhos ainda são pequenos, né? Eu tenho uma filha de 15 anos, tenho um filho de 11, que ainda dependem de nós. E a grande maioria das minhas amigas ainda tomam conta das crianças e não trabalham. Então, não adianta a gente falar que é porque a mulher é igual ao homem. Gente, Boa. A gente ainda encontra muito isso. E não é igual. E não é igual. Não. Vamos pacificar isso aqui. Mas não é mulher mesmo. Não é igual ao homem. Nós estamos aqui falando de 3 mulheres muito bem-sucedidas. Eu quero resguardar o meu espaço de mulher. Exato. Eu sou uma mulher profissional. Eu me dou muito bem profissionalmente, não porque eu sou só uma mulher, mas eu sou uma profissional igual a qualquer outra. Mas aí é o que eu te falo. Essa é uma realidade que você trouxe, que a gente tá falando aqui, que eu sinto, talvez a Giovana sente também na realidade dela. Apesar dela ser mais nova ainda, não mas tenho a menor dúvida que ela não sinta isso, né? A dor e o amor de ser mulher. Mas é importante dizer que a gente tá lançando o problema da fraude. Exato. Mas e aí, Bárbara, tá bom, você falou que é fraude, agora que caiu a minha ficha, eu comecei a perceber que realmente eu tô sendo vítima de fraude patrimonial. Qual que é o primeiro passo? Acho que a gente pode ter algumas posturas, né? Várias delas. Primeiro, acompanhar realmente o que acontece. A gente pode sim conseguir, nós mulheres podemos tudo e conseguimos tudo, inclusive. Inclusive, eu falo que um certificado digital hoje, para acompanhar o que seu marido faz, assina um contrato, participa, não leia. Só corra a caneta lá. Aí ele trouxe, eu ouço muito no escritório. Doutora, eu faço a pergunta, mas e aí? Desde uma pergunta assim, quando é que vocês percebem de ganho de distribuição de lucro? Distribuição do quê? Mas e assim, quanto é que você paga de condomínio? Não, eu não sei, doutora. É porque tudo vai pro escritório da empresa, então eu não sei. Então, assim, eu acho que o mínimo de informação, na era da informação, da sua própria vida, é muito importante. Então, desde essa informação básica até outras, né? Não, peraí, eu vou assinar um contrato? Deixa eu ler. Eu vou consultar um advogado ou um advogado da minha confiança. Não é que vai pedir divórcio por isso. Aliás, ele nem precisa saber, gente. É verdade. Ele nem precisa saber. Mas você não acha que essas coisas... Eu vou fazer o papel do advogado do diabo. Seu papel aqui. Essas coisas... até porque eu tô como cotista. Mas você sabe que você tá falando isso e eu vou levantar uma situação assim. Lógico, não é uma postura que eu tenho, mas assim... Eu percebo isso em determinadas situações. E acho que é o que acontece realmente. A mulher acaba tendo que desenvolver, entre aspas, por essa questão até de dependência em relação... Parou para cuidar dos filhos e tudo mais. Teve uma pausa profissional. Né? E isso tem que ser reconhecido e tem que ser valorizado. Porque isso, de certa forma, contribuiu para aquela família crescer. E dá trabalho, né? Com certeza, com certeza. Não tenho conhecimento de causa, mas acho que... Merece muito respeito. Eu vejo isso pela minha esposa. Ela é dentista, ela tem o consultório dela. E nós tivemos uma filhinha recentemente. Minha filha tá com 1 ano e meio agora, praticamente, linda, quase. A Gabriela. E assim, dá muito mais trabalho pra mulher do que pro homem. Né? E acaba chegando ao ponto de que, assim, a gente chega num ponto na relação, às vezes, em que a relação de confiança é tamanha que a mulher acaba assina sem ler. Sim. Só que o problema disso tá no judicial depois. Porque assim... Eu quero falar uma frase. Eu vou falar uma coisa. Da Thaís, que nem é minha. Vou só fazer um parênteses. Todo casamento acaba. Se ninguém te contou, tô te contando agora. É verdade. É verdade. Né? Acaba, se não pelo divórcio, pela morte. Não escutem isso. Mas é verdade. Tomem providência. É verdade. Mas eu acho que escutem e tomem providência. Não é ausência de confiança. É entender que assim como a vida tem fim, as nossas vontades verbalizadas num contrato também têm fim. Na verdade, elas têm consequências. Inclusive. E elas têm que ser analisadas. As consequências têm que ser analisadas antes de você assinar um contrato. Tá, vamos lá. Você como homem, te dá um contrato para assinar dentro do seu escritório, tá? Qualquer businessman que você seja, te dá um contrato. Você vai assinar sem ler?
E por que a tua mulher tem que assinar um contrato sem ler? Não, Deixa e eu outra fazer só um coisa, ele muitas comentário. das vezes chega e fala assim, então amanhã ela tem que assinar e eu preciso entregar pro advogado amanhã, é rápido. A mulher Quantas tá vezes lá, vocês- atribulada, Quantas vezes você escuta isso? Quantas vezes você escuta isso como um homem de negócios, em algum negócio que você tenha fechando, e fala, olha, eu preciso que isso seja fechado. Chega o estagiário do outro lado. Eu preciso que isso seja fechado do lado, senão não vai dar pra fazer o M&A. Deixa eu falar uma Não, vou um esperar, ponto bem vou importante. postar no Tem advogado mais também pra ver. coisa. E por que só um lado tem que fazer isso, o outro não? E uma coisa muito importante, você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Exato. Ó, eu tenho caso no escritório de mulher que responde a executivo fiscal porque era sócia da empresa. Sem saber, quer ver? Não, ela lá assinava, simplesmente assinou. Tava lá no contrato social. Sabe tava aquela no história que contrato- não existia Eireli antigamente? Isso, não tinha empresa Põe unipessoal lá de antigamente. sócio, Põe lá põe de lá. sócio. Exatamente. Fica com 1%, 2% na hora Exato. que vamos ver, Figurante. responde integralmente. E responde. Sim. Não, e eu acho que uma coisa que no primeiro podcast eu perguntei, né? Eu falei, e aí, vou casar, o que eu faço? Fiquei noiva. E a comunicação é muito importante. Então você tem que conversar. E aí, Sempre. até mesmo pra você, o cônjuge que toma a frente de fazer o planejamento patrimonial, que nesse caso, na maior parte dos casos é o marido, traga a sua mulher pra perto disso. Então eu acho isso é uma coisa que a gente faz muito no E da escritório. mulher, quando descobre, por exemplo, ela vai ler o contrato, ela resolveu. Porque só dela falar que vai ler, vai dar B.O. Opa! Vai Você dar não ruim. confia em mim, tem que ler? Vai dar ruim. Você nunca quis ler, por que agora você quer ler? E você vai ler pra fazer o quê? E se ler, também tem uma coisa. Depois que lê, vai fazer o quê com aquilo? Vai concordar? E eu discordo. Em quais termos? Precisa brigar? Não precisa brigar. Pra isso tem advogado pra achar solução. Sim. Sem precisar brigar, sem precisar desgastar o seu relacionamento. Põe na conta do advogado. Ó, advogado que falou que isso aqui não tá bom. E aí, o que você me diz? Põe na conta do advogado. Eu sempre na falo conta isso. do advogado. Lá no escritório a gente faz um movimento que chega, muitas vezes vem o marido perguntar do planejamento, a gente pensa, conversa, discute, enfim, desenha, estuda, e aí a gente fala, olha, então vai fazer o seguinte, traz a sua esposa aqui no escritório, pra gente poder conversar. Até porque, muitas das vezes, como vai ter uma alteração da estrutura ali do patrimônio, nas melhores das intenções, na maior da boa intenção, a mulher já olha e fala assim, peraí, o que tá acontecendo? Por que tá mudando? Tava funcionando até agora, por que não tá funcionando mais? O que tá rolando? Então, traz pra perto. Traz pra dentro. A gente senta numa sala, todo mundo, a gente explica. Lá no escritório, pelo menos, eu coloco numa tela. Olha, isso aqui tá assim, vai mudar assim por conta desse motivo. O problema é esse e esse. A gente vai resolver esse outro, não vai resolver. Então, traz pra perto. E vai pra perto. Então, assim, o homem, né? No caso, a pessoa que tá procurando o planejamento, traz o seu cônjuge, traz o seu parceiro, porque se é seu parceiro de vida, é seu parceiro de patrimônio. Então, assim, se é seu parceiro na hora, tamo junto, né? Assim, independente do regime de casamento, inclusive. Tudo bem, o que é meu é meu, o que é seu, mas vamos tentar construir isso junto. Até, Aliás, obviamente, falando em parceria, né? Que é isso que o casamento, ou que a união estável, ou que sei lá o que, a entidade familiar que você viva. Lá na sua casa, você decide tudo sozinha? Absolutamente não. Seu marido decide tudo sozinho? Eu também, na minha casa, não decido nada sozinho. Na sua, decide, Nil? Não. o Nil não apita nada. A última Aliás, palavra é dele. Sim, Assim, senhora. eu sou cota, na verdade, assim. Mas lá Não dá só um aqui, testemunho mas lá masculino. também. Na sua Eu casa vou dar- decide tudo eu vou dar um sozinho? testemunho excessivo, aliás, de exceção, vou dizer, não é excessivo, de exceção, Então né? vai lá pra finalizar, Me Nil. considero exceção nesse aspecto. Mas eu queria levantar uma outra dúvida, na verdade não é nenhuma dúvida, uma outra circunstância que eu acho que a gente deveria discutir. Mas eu vou dar o testemunho seguinte, na minha casa, a minha mulher tem os negócios dela com o consultório, eu tenho os meus negócios com o escritório, mas a minha mulher sabe praticamente tudo que eu tenho nas minhas atividades. Por quê? Se eu vier a faltar, eu tenho tudo organizado. Ela sabe tudo que eu tenho e o que precisa ser feito. Ok, mas é isso que eu quero fechar o nosso raciocínio por isso. É necessário, se não por consciência, mas por necessidade de Claro. tocar a vida de filhos, enfim, que o jogo seja aberto. Com certeza. E então o compartilhamento na tomada de decisões, ele deve existir para evitar o problema e entendo o problema, ele deve existir para buscar a solução. Ó, você olha- Entre os dois. Sim, então a solução é que ninguém deve ler o contrato pro outro assinar ou vice-versa, ninguém manda mais, ninguém manda menos. Não é essa a questão. É o justo
meio. É o compartilhamento de opiniões e a decisão em conjunto. Porque na hora de responder por bem ou por mal, vai ser 50, os dois. Não é até que a morte se separe? Exatamente. E é proteção pra mulher e proteção, nesse caso, né? E proteção pro homem. Porque a gente tá falando de fraude patrimonial que existe, sim, contra a mulher. Mas a gente também tem um número que existe. Tem umas empoderadinhas por aí. Talvez menos expressivo, mas ele existe também, com certeza. Num caso de pós-divórcio, numa fixação de pensão. E não é só isso. Existe o dinheiro dele é nosso e o dinheiro meu é meu. O que é meu é meu, o que é seu é meu. Não, eu não tenho esse problema, Não é. Eu só estou dizendo que como você validou. Certamente a sua experiência vai. Mas você sabe que trazer a mulher pra dentro disso tudo, e nem que seja pra ela ter as informações, é extremamente necessário, porque assim... Eu lá no meu escritório eu ensino elas a entrar sem trazer mesmo. Eu já cansei... Mete o pé na porta e entra. Mas isso é mal de advogado. Entra pra depois pedir licença. Né? Se pedir licença, não deixa entrar, né? É igual, por que vocês estão falando isso desse jeito? Vamos mudar de assunto, porque o assunto chegou. É tipo assim, vamos mudar de assunto, porque o assunto chegou. Mas o direito é igual, é isso que as pessoas têm que entender. Na verdade, quando você tá falando disso, Thaís, eu ia tocar num assunto que talvez seja até sensível. Eu tô aqui como cotista, mas eu vou voltar, eu vou desembaraçar um outro assunto que eu acho que talvez seja relevante. A gente tá falando aqui da mulher, mas assim, hoje a gente tem uniões de vários aspectos. A gente tem as uniões homoafetivas, a gente tem os trisais e tudo mais. O poliamor. Como é que vai ficar tudo isso do ponto de vista patrimonial, gente? E a amante? Entendeu? Ou amante? Pois é. As uniões paralelas. As uniões paralelas. Porque tudo tem reflexo patrimonial. Tudo tem reflexo patrimonial. Uma coisa que é importante, por exemplo, de trazer a mulher pra dentro disso, porque assim, primeiro, você tem que desenvolver um vínculo de confiança. Você não casa com uma pessoa se você não tiver confiança e, no mínimo, diálogo. Lembra daquele conceito que a gente falou desde o princípio? Eu já falaria diálogo por escrito no WhatsApp, printa e coloca nas nuvens, salva. Mas sabe, Bárbara, porque é o seguinte... Eu só falo isso, tira foto da rede social, do WhatsApp. Só um minuto, vamos gravar. Tá gravando? O senhor concorda que tá gravando? Continue, vamos colar. E tem que falar que concorda, né? Não, e sabe uma coisa legal? É que muitas informações você consegue por si só. Você não precisa nem da autorização ou pedir... Falo, por exemplo, de São Paulo, tá? A Junta Comercial do Estado de São Paulo, que é a JUSESP, você tem acesso aos atos societários... Abertamente de graça. De graça. Sério? É. Nossa, Curitiba tem que pagar. E Rio de Janeiro eu sei que não é, mas São Paulo você entra lá, basta fazer tá tudo bem. um cadastrinho com CPF que você consegue todos os números. Que bacana. E todos os dados de qualquer empresa que você queira que esteja até em São Paulo. Todos esses temas que envolvem mulheres e compartilhamento entre mulheres, homens e LGBTQIA e qualquer outra coisa merecem 10 podcasts a mais. E sabe que, por exemplo, eu tenho casos no escritório de, por exemplo, pessoas com bastante idade faleceram. Os filhos e a esposa não sabem nem o que o cidadão deixou. Porque não contava o que tinha de patrimônio. Faz sentido não isso. Não sabia nem o que ele conseguiu, vai saber o que ele deixou. Cadê o planejamento nessa história? Demais. Cadê o que a gente tá falando em planejamento nessa história? Então, tá aí, uma dica. Pra que isso não ocorra com ninguém, com mulher nenhuma, com homem nenhum, com companheiro algum. Planeja Cast. Até o próximo episódio. Valeu, deixa galera. seu like, se inscreve no canal. Nesse momento a gente precisa falar. Que a gente vai sempre trazer mais informações. E até o próximo. E até o próximo.